Olá, amados, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. É que no momento em que você for acessar esse devocional, que o Espírito Santo possa falar grandemente no seu coração. E hoje, gravando à luz desse lindo dia. E é um privilégio podermos estar aqui compartilhando mais um devocional, mais uma revelação poderosa do Senhor para os nossos corações através dessa rica, maravilhosa e eficaz palavra. Eu estava gravando ali no monte, começou a escurecer, quase que não dava para ver mais a minha imagem, mas o devocional estava falando o quanto o Senhor é a nossa força, que nós podemos todas as coisas em Deus, que nos fortalece, que nos sustenta, que nos ilumina, nos dá discernimento, nos direciona, que nos justifica. Muitas vezes somos mal vistos, mal interpretados. Muitas vezes pessoas falam coisas que entristecem o nosso coração, mas o Senhor é o nosso Pai, Ele nos conhece, Ele sabe o que tem dentro da nossa mente, do nosso coração, Ele conhece nossos comportamentos e atitudes. E o Senhor cuida de cada um de nós, Ele sabe o que é melhor para nós. Somos filhinhos amados do nosso Pai querido, nosso Deus. E a palavra-chave de hoje é filiação. E quando nós entendemos, queridos, que somos filhos de Deus, que o Senhor está conosco em toda e qualquer situação, em todos os dias difíceis, todos os dias de choro, todos os dias de angústia, todos os dias, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso conselheiro. É maravilhoso saber, sentir e ter a certeza que nós somos filhos do nosso Pai amado, do nosso Deus. E o título de hoje diz: lembre-se de quem você é. Você é filhinha, filhinho amado de Deus. E Ele cuida de você, Ele te justifica, não se preocupe. Se tiver alguém, falando, dando opiniões ou palavras contrárias ou acusando você de algo, não se preocupe, não se justifique. O Senhor te justifica, o Senhor te ilumina, o Senhor te direciona. Só fique na posição de filho amado de Deus. E a palavra-chave filiação diz assim: quem conhece a sua filiação não vive escravo da aprovação dos outros. A filiação que Deus nos deu é maior do que qualquer rótulo que o mundo tenta me impor. A sua filiação em Deus define quem você é, não a opinião das pessoas. Ela afirma que o seu valor, sua posição e sua identidade não são determinadas pelo que os outros pensam ou dizem ou esperam de você, mas pelo fato de sermos filhos amados de Deus. Em João 1,12, diz que a nossa filiação vem de Deus, nossa identidade do relacionamento com Cristo. Nosso valor não depende da aprovação humana, mas do amor e da aceitação do Pai. Aqui a palavra do Senhor, João 1,12 diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então todos nós, queridos, que nos entregamos a Cristo, que reconhecemos a Cristo, o Senhor nos fez seu filho, Mas a todos quanto receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa palavra em João 1,12, que diz assim: a filiação é uma das maiores dádivas que recebemos em Cristo. Antes de sermos reconhecidos por aquilo que fazemos, somos conhecidos por aquele que pertencemos. Em um mundo constantemente que tenta nos definir, o nosso valor por conquistas, aparências,
oposição ou aprovação das pessoas. Deus nos lembra que a nossa verdadeira segurança está em sermos seus filhos. Jesus viveu com a convicção de sua filiação. Mesmo diante de críticas, rejeições e perseguições, ele permaneceu firme, porque sabia quem era seu Pai. Essa certeza sustentou seus passos, orientou suas decisões e fortaleceu seu coração, até os momentos mais difíceis. Da mesma forma, quando compreendemos a nossa filiação espiritual, deixamos de ser guiados pela opinião dos outros, não precisamos provar nosso valor, porque já fomos amados, e não precisamos buscar aceitação, porque já fomos recebidos pelo Pai. A nossa identidade, propósito e direção encontra fundamento no amor de Deus. A frase do dia diz assim: não permita que a opinião alheia roube a sua verdadeira identidade. Você tem vivido como alguém que sabe que pertence a Deus? Será que temos vivido, querido, como alguém que sabe que pertence a Deus? Ou temos permitido, que palavras, opiniões e circunstâncias definam nosso valor? Hoje o Senhor nos diz: declare, eu sou filho de Deus, minha filiação é minha segurança, minha identidade é minha força. Nenhuma opinião humana pode apagar aquilo que Deus escreveu sobre a minha vida. Então que nós possamos, queridos, declarar hoje, que a nossa segurança está em Cristo. Que o Senhor é o Deus que nos aprova, que nos justifica. Então nós não precisamos ficar preocupados com a aprovação humana, não precisamos. Precisamos somente entregar verdadeiramente nossos caminhos, nossa vida ao Senhor. Temos realmente uma identidade formada do caráter de Cristo em nós, e assim ficarmos tranquilos e vivermos em paz, independente de tudo que nos rodeia, circunstâncias, dificuldades, opiniões, palavras contrárias. Então, a palavra do Senhor para os nossos corações hoje é: não se preocupe. O título é: lembre-se de quem você é. Não se preocupe com o que dizem de você, lembre-se de quem você é. A noção de identidade é um dilema para muita gente. Embora a infância e a adolescência sejam os períodos em que essa noção se desenvolve, vemos muitos adultos que ainda não descobriram a verdadeira identidade e tentam de todas as formas descobrir quem são. Ao mesmo tempo, vivemos em uma sociedade que tenta a todo custo contestar nossa identidade, para que sigamos os padrões e as tendências do momento. Jesus demonstrou convicção de sua identidade desde os 12 anos, quando afirmou que permaneceu no templo porque tinha que estar envolvido nos assuntos de seu pai. Na vida adulta, enquanto muitos criticavam Jesus e o perseguiam, ele permanecia firme na convicção de quem era. A paternidade divina o guiou até os momentos mais difíceis da sua vida, pois foi o Pai quem sustentou o Filho no Calvário. A falta de convicção da própria identidade pode gerar uma série de problemas, como a falta de senso de propósito e direção, comportamentos impulsivos ou nocivos, dificuldades de se relacionar, medo de não ser aceito, medo do futuro, entre tantos outros. Por muito tempo, uma crise de identidade gerou em mim insegurança e desmotivação. Por isso, posso afirmar que a melhor coisa que me aconteceu foi descobrir minha paternidade espiritual e, como consequência, minha identidade como filho de Deus Pai. Desde então, comecei a operar com base em quem eu nasci para ser,
não mais com base nas circunstâncias contrárias e opiniões alheias, né? Então, é que o autor dizendo, né, que desde que ele reconheceu a identidade dele em Deus Pai, ele começou a operar com base em quem eu nasci para ser, né, em quem ele nasceu para ser, não mais com base nas circunstâncias contrárias e opiniões alheias. Deus me trouxe aqui para dizer quem de fato você é. Você é um filho amado, uma filha amada. Você não é a sua circunstância. Você não é aquela crítica. Você não é aquelas palavras de maldição que foram lançadas sobre a sua vida. Hoje eu convido a se lembrar quem de fato você é. Em momentos de dificuldades, confusão ou dor, não se esqueça da sua paternidade. Então, o devocional de hoje, queridos, é sobre filiação. Somos filhinhos amados de Deus e em qualquer momento, né? Momento de confusão, momento de dor, né? Momento em que nós não entendemos por que está acontecendo aquela situação, nós precisamos somente lembrar que temos um Pai, que temos uma filiação, né? Somos filhos de Deus, né? Reconhecidos no reino de Deus como filhos amados do nosso Pai. E vamos fazer uma oração que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Amém, queridos? Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, hoje nos aproximamos de Ti com coração grato, porque a nossa verdadeira identidade não está nas circunstâncias, nas críticas ou na opinião das pessoas, mas na nossa filiação em Ti. Obrigada, Senhor, porque por meio do Teu amor fomos recebidos como filhos e podemos descansar na certeza de que pertencemos ao Teu reino. Senhor, muitas vezes ao nosso redor tentam nos definir quem somos. As palavras de rejeição, os julgamentos, os fracassos, as decepções tentam roubar a convicção que o Senhor nos criou para ser. Mas neste dia escolhemos ouvir a Tua voz, acima de todas as outras. Ajuda-nos a não permitir que a opinião alheia roube a nossa verdadeira identidade, mas que possamos nos lembrar diariamente que somos amados, escolhidos, cuidados e sustentados por Ti. Que a nossa segurança esteja em nossa filiação e não na aprovação das pessoas. Quando surgirem dúvidas, fortalece nosso coração. Quando vierem críticas, lembra, Senhor, que nós pertencemos a Ti. Que as nossas palavras, atitudes reflitam a segurança que alguém que conhece o Pai e confia em Seu amor. Obrigada, Senhor, pois a nossa história não está definida pelo que disseram sobre nós, mas pelo que o Senhor declara a nosso respeito. Senhor Jesus, verdadeiramente, Pai, entregamos as nossas vidas hoje em Tuas mãos. Senhor Deus, reconhecemos a Ti como nosso Pai. Senhor Deus, nós nos entregamos como filhos amados em Teus braços, Senhor Jesus. Ah, Deus, recebemos o Teu acolhimento, o Teu amor, o Teu cuidado. Entregamos, Senhor, todos os nossos sonhos, projetos, planos, todas as nossas, Senhor Jesus, decepções, todas as nossas dores, angústias. Entregamos em Tuas mãos e descansamos em Ti, Pai, sabendo que temos um Pai que cuida de nós, sabendo que somos filhos amados de nosso Pai, Deus. Confiamos e descansamos em Ti e alegramos o nosso coração em Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos reconhece, que o Senhor sabe, que o Senhor contempla nosso coração e nossos pensamentos, que o Senhor sabe de todas as coisas e não somos guiados e nem dominados, Senhor, por palavras críticas, Senhor Jesus, mas somos dominados, ó Pai. Somos, Senhor Jesus, iluminados, direcionados por Ti, nosso Pai.
Em nome de Jesus, eu entrego a vida de cada amado, cada querido em tuas mãos, que eles possam ser cheios, Senhor, desse abraço, desse conforto, desse consolo, dessa luz, dessa direção. Que o Espírito Santo possa mesmo encher e transbordar esses corações e essas mentes com o teu amor, Pai, com o teu grande amor. E que não caiba, Senhor, que não haja espaços para, Senhor, espírito de pessoas, Senhor Deus, que se sentem inferiorizadas, que se sentem menores, pequenas. Todo espírito de rejeição, Senhor. Que todo mal caia por terra em nome de Jesus. E que possam ser cheias da tua graça, cheias do teu Espírito Santo. Que caminhem de glória em glória, de vitória em vitória. Possam ser reconhecidos como seus discípulos amados, Senhor. Como seus filhinhos, Pai. Em nome de Jesus. Te agradecemos por esse momento, por essa palavra. Pelo teu cuidado, Senhor, com as nossas vidas. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. Amém, amém, queridos. Que o Espírito Santo continue falando grandemente em cada coração e que você possa verdadeiramente saber e ter a certeza que você é filho amado de Deus Pai. Amém? Grande beijo no seu coração. Fique com Deus. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fique com Deus. Na paz do Senhor.